Fala amigos, tudo bem? Um abraço para você que sempre acompanha as nossas mensagens. Na mensagem de hoje nós vamos dar início a uma série que vai falar sobre, com o tema, não pague pelo seu milagre. E já de imediato eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, após os Evangelhos, e lá no capítulo 8, no versículo 9, que vai dizer assim, na minha Bíblia tem um título Simão o Mágico, mas pode ser que a versão que você está lendo da Bíblia não tenha esse título. Versículo 9. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágica. Veja bem, primeiro vamos entender o contexto desse capítulo 8 do livro de Atos. No capítulo 8 fala sobre a perseguição à igreja. Antes, lá no capítulo 7, vai falar sobre o primeiro mártir, que é Estevão. No finalzinho desse capítulo 7, dos versículos desse capítulo 7, vai dizer, quem quiser acompanhar, acompanha lá o versículo 60 do capítulo 7, que vai dizer assim, então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, morreu, adormeceu. Aqui fala sobre Estevão, que é o primeiro mártir. Quando Estevão morreu, o evangelho ele começou a ser propagado por Samaria inicialmente. Por qual motivo? Porque os judeus cristãos que criam em Cristo, eles começaram a ser dispersos. E entre esses que foram dispersos, Filipe foi disperso. Filipe, que era um dos diáconos que foi escolhido junto com Estevão e outros. E Filipe começa a divulgar o evangelho de Cristo em Samaria. Então, esse trecho que eu li sobre Simão Mágico se passa dentro do período de divulgação de Filipe do evangelho de Cristo Jesus. E o que é importante nós entendermos? Veja que esse Simão Mágico, ele arrebanhava multidões. Várias pessoas o seguiam, grandes, pequenos. Esse termo, grandes, pequenos, quer dizer que muitos, que multidões o seguiam, porque ele os iludia. Talvez você frequenta uma igreja, talvez você frequenta uma crença, talvez você frequenta uma religião que tem milhões de seguidores, que tem centenas de milhares de seguidores. Mas isso não faz dessa crença uma crença verdadeira. Eu escuto muitos dizerem, mas se a minha igreja, se a minha crença, se a minha fé não fosse verdadeira, não teriam milhões de pessoas seguindo. Gente, o fato de milhões de pessoas comerem o Big Mac não significa que ele é saudável. Significa que as pessoas gostam daquilo que o Big Mac lhes oferece. Da mesma forma, o fato dessas igrejas, dessas crenças por aí estarem lotadas, abarrotadas e a cada vez crescendo mais, e a cada vez se multiplicando e tendo mais membros, não quer dizer que seja uma verdadeira crença, mas quer dizer que alguma coisa tenha atraído aquelas pessoas. Talvez as mesmas coisas que atraíam essas pessoas, que atraía esses pequenos, esses grandes, essa multidão até Simão. E aí, se você quiser continuar comigo, lá no versículo 13, aqui vai falar sobre a pregação, no versículo 12, anterior a esse versículo 13, vai falar sobre a pregação de Filipe e que muitos abraçaram a fé e se batizaram. E aí diz assim no versículo 13, o próprio Simão abraçou a fé e tendo sido batizado, acompanhou a Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados. Simão, o mágico, falso profeta, que iludia as pessoas, que enganava as pessoas, que arrastava a multidão para a enganação, para a perdição, como muitas igrejas grandes por aí têm feito. Ele abraçou a fé, ele se batizou, só que o fato dele professar teoricamente, publicamente uma fé em Jesus, como está registrado aqui, não significa que era uma fé verdadeira. Então, pode ser que o seu líder religioso, ele professe uma fé em Cristo, ele se diga cristão, ele leve outras pessoas a crerem em Cristo, mas que ele não tem uma fé genuína, mas que ele não tem uma fé verdadeira no Evangelho de Jesus. Mas ele siga uma ilusão, e ele leve outros a seguirem uma ilusão. Acompanhe comigo nesse mesmo capítulo 8, agora
a partir do versículo 17. Aqui vai falar sobre Pedro e João que entraram em Samaria e começaram a anunciar o evangelho. E aí no versículo 17 diz assim: então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Quem impunha as mãos? Pedro e João. Vendo, porém, Simão, esse mesmo Simão que teve o contato lá com Filipe, com a pregação de Filipe e que teoricamente se converteu, vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja para perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Olha que palavra forte, olha que palavra profunda. Esse Simão, quando ele viu que o milagre da descida, do derramamento, do recebimento do Espírito Santo ocorria sobre a vida daqueles que creram na pregação sobre Cristo Jesus, levada por Pedro e por João, pelo apóstolo Pedro e pelo apóstolo João, ele queria receber o dom, ele queria receber o milagre de poder fazer isso com outras pessoas, de poder continuar exercendo o seu falso ministério. E ele julgava que pagando ele conseguiria isso. Talvez você frequente a igreja, crença, religião que traz isso como ensinamento. Olha, se você der dinheiro, se você fizer voto, campanha, sacrifício, muitas das vezes não é dinheiro, mas às vezes eles falam assim: se você frequentar tantas vezes, se você fizer tais ações, tais promessas, tais atos, adquirir tais amuletos, você vai conquistar o seu milagre, você vai alcançar a sua bênção. E eles estão tentando fazer com você a mesma coisa que Simão ele entendia que deveria ser feito, e ele propagava, e ele iludia os outros como se fosse o correto a ser feito. Mas olha o que Pedro disse para ele: o teu dinheiro seja por maldição, porque julgastes que pode comprar o dom de Deus, o milagre de Deus. Gente, você não pode pagar pelo dom de Deus, você não pode pagar pelo milagre de Deus. Dom, graça, é um favor imerecido, não é pelo seu mérito, não é pelas suas obras, não é pelo dinheiro que você dá na sua igreja, muito cuidado com isso, mas é porque Cristo decidiu, é porque Deus decidiu te abençoar. Deus fala, a Bíblia fala, que Deus escolheu favorecer a Jacó e aborrecer a Esaú, pela sua soberania, pela sua soberana vontade, não por causa de algo que eles fizeram. Então é importante a gente entender isso. Talvez você tenha vivido uma falsa fé. Talvez você tenha achado: ah, Marcos, mas a Bíblia fala que eu vou prosperar se eu der dinheiro. Mentira! Se nós lermos até os versículos que são utilizados, soltos da Bíblia, o famoso dai ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão também. Só que isso fala de perdão. Busque aí na internet, não fique pelo que eu estou falando, confira por si mesmo, leia todo o contexto e você vai verificar que fala sobre perdão. As várias vezes na Bíblia que fala sobre dinheiro, fala de compartilhar com os outros, fala de ajudar aqueles que não têm, e não de você dar para uma religião para que com isso você venha prosperar. Isso é engano, isso é mentira. E tome cuidado, porque muitas das vezes você pode estar sendo guiado com o mesmo pensamento de Simão. E aí, veja, para a gente fechar essa mensagem, o que aconteceu com Simão, o que Pedro disse para Simão. Lá no 22 vai dizer assim, no 21 primeiro: não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez seja perdoado o intento do coração. Talvez o seu coração tenha estado ruim. O teu coração, o intento do teu coração é dinheiro. O intento do teu coração é conquista. Ah, mas prosperidade, se eu der algo, se eu fizer algo, eu vou conquistar. Será que é mesmo? Depois leia, vai aparecer o trecho aí para você, mas depois você lê por conta, Eclesiastes 5,19, que fala que prosperidade e riqueza é dom de Deus. É dom gratuito.
Não vem pelas suas obras, não vem pelo seu dinheiro. Então não pague pelo seu milagre. Se você tem pagado pelo seu milagre, o mesmo conselho de Pedro eu te dou: arrepende-te e busque o verdadeiro evangelho. Deus abençoe a cada um abundantemente.